A impressionante história de São Sebastião, como convém às histórias dos santos, sobretudo as do princípio do cristianismo, quando os registros históricos eram parcos, e assim, as lendas sedimentadas com o passar dos séculos contribuíram para consolidar um imaginário ainda mais milagroso. Cristão que se tornou soldado com a ideia de ser uma espécie de agente duplo, ou seja, para ajudar outros cristãos condenados pelo Império Romano, acredita-se que ele tenha sido desmascarado e martirizado, não uma, mas 2 vezes. São Sebastião. Agente duplo. Cristão ou soldado de Roma? Na aurora do século III, quando as sombras do Império Romano estendiam-se acima da cristandade nascente, emergia a figura enigmática de São Sebastião. Soldado destemido e cristão devoto, Sebastião personificou a intrincada dança entre a proteção à sua fé e o poder do Império, tornando-se um agente duplo em meio às tramas da antiguidade. Como registros históricos, há 3 documentos antigos que fundamentam o que se sabe a respeito da vida de Sebastião: a Legenda Áurea, o Martirológio Romano, um registro que teria sido feito no ano de 354, e as Acta Sanctorum. Nesses textos, afirma-se que Sebastião teria nascido no ano de 250 em Narbonne, cidade do Império Romano situada no atual sul da França. Disse também que ele tinha feito muitos atos de amor e caridade para com os irmãos cristãos. Os detalhes do martírio de Sebastião foram elaborados posteriormente. A primazia do relato é atribuída a Aurélio Ambrósio, influente religioso que foi arcebispo de Mediolano, atual Milão. Sebastião foi um dos soldados romanos mártires e santos, cujo culto nasceu no século IV e atingiu seu auge por volta dos séculos XIV e XV. Embora os seus martírios possam provocar algum ceticismo junto aos estudiosos atuais, certos detalhes são consistentes com atitudes de mártires cristãos seus contemporâneos. Ele teria se alistado ao exército romano no ano de 283, quando vivia onde hoje é Milão. Ele ascendeu na carreira militar até se tornar capitão da guarda do imperador. A finalidade do ingresso no exército era justamente ajudar os cristãos que vinham sendo aprisionados. Ele trabalhava para auxiliar os perseguidos que estavam presos e se tornariam mártires. Envolto em sua armadura reluzente, Sebastião atuava como um misterioso guardião da verdadeira fé. Sob o olhar atento dos deuses romanos, ele secretamente celebrava os ritos cristãos, minando as fundações da adoração pagã. Seus camaradas de armas desconheciam a dualidade que residia em seu peito, e Sebastião, hábil estrategista, protegia seu segredo com a destreza de um malabarista em um circo de ilusões. Foi o imperador Diocleciano que reinou entre 244 e 311 d.C. quem descobriu a fé de Sebastião e o condenou à morte. Segundo a ata do Martírio do Santo, escrita entre os séculos IV e V, Diocleciano teria afirmado algo como: "Eu o tive entre os grandes no meu palácio e você agia contra mim." Sebastião escondia do imperador que era cristão e que ajudava seus companheiros de fé que estavam sendo perseguidos. Provavelmente traído por um informante, Sebastião foi arrastado diante do imperador. Seu semblante imperturbável refletia a força que apenas a fé pode conferir em tempos adversos. Ao ser confrontado com sua fé clandestina, ele manteve-se firme, recusando-se a renunciar ao Deus que acolhera em seu coração. Os documentos antigos narram que a sua condenação teria sido morrer por flechadas. A história é que o imperador mandou que ele fosse pendurado em um poste de madeira para ser torturado com flechadas até a morte. Amarrado a um poste, seu corpo tornou-se alvo para as flechas lançadas pelos arqueiros imperiais. Cada seta perfurava a sua carne, mas, surpreendentemente, não tirava-lhe a vida. Diante do espanto da multidão, a figura de Sebastião resplandecia como uma luz divina, imune à violência que o cercava. É possível traçar uma analogia, portanto, com a própria crucificação de Jesus. Nesse sentido, Sebastião teria sofrido também uma paixão, como se diz no meio religioso, isto é, um sofrimento que deveria resultar em morte. Mas ele não morreu nessa tortura. O suplício das flechas não lhe tirou a vida, resguardada pela fé em Cristo. As flechas de São Sebastião nos revelam a primeira fase das torturas que o santo enfrentou.
tendo como carrasco seus companheiros de exército, São Sebastião suportou várias flechadas em seu corpo sem renegar a fé. Quando todos pensaram que ele estivesse morto, deixaram-no amarrado para ser devorado pelos animais e aves de rapina. Mas, fato ou lenda consolidada pelo cristianismo, o soldado teria sobrevivido. Foi Irene de Roma, uma mulher cristã que depois também se tornaria santa, quem acabou recolhendo seu corpo com a finalidade de sepultá-lo. Mas ela percebeu que surpreendentemente ele ainda estava vivo. Ela cuidou de suas feridas e ele foi curado, uma cura considerada milagrosa. Aconselhado por seus companheiros a fugir de Roma, ele decidiu confrontar o imperador e reafirmar sua fé em Cristo. Acabou condenado novamente, desta vez para ser açoitado até a morte. Foi um santo que sofreu muito, praticamente um duplo martírio. Isso teria ocorrido em 20 de janeiro de 286, daí a data que passou a ser celebrada pelo cristianismo. Para ter certeza de que desta vez ele seria morto, Diocleciano ordenou que o corpo dele fosse jogado na chamada Cloaca Máxima, o sistema de esgoto de Roma. A tradição diz que isso foi feito, mas que o corpo teria ficado preso numa parte específica, sendo recuperado depois pelos cristãos, acabou enterrado nas catacumbas fora do centro da cidade, onde costumavam sepultar alguns cristãos. Pouco antes do martírio, São Sebastião teria dito que antes de ser oficial do imperador, ele era um soldado de Cristo. A frase revela bastante coragem e bravura, mas é importante ressaltar que, assim como a história de muitos mártires dessa época, sua vida está repleta de lendas que se misturam com os fatos e dados verídicos. A incrível saga de São Sebastião nos transporta a um passado repleto de desafios, coragem e fé inabalável. Essa narrativa única não apenas revela os eventos extraordinários da vida de um mártir, mas também lança luz sobre os tempos tumultuados do Império Romano e os primórdios do cristianismo. No Caminhos da História, buscamos desvendar mistérios e conectar o presente com o passado, proporcionando a você uma experiência enriquecedora de aprendizado. Se você se encantou com a história de São Sebastião, não deixe de se inscrever no nosso canal para explorar mais narrativas fascinantes que moldaram o curso da humanidade. Ative as notificações para não perder nenhum episódio e faça parte da nossa comunidade de amantes da história. E se você apreciou o conteúdo, pode se tornar um patrocinador, através da chave Pix que está passando na tela, clicando em Valeu Demais ou se tornando membro do canal. Sua ajuda é fundamental para continuarmos desbravando os caminhos da história juntos. Obrigado por embarcar conosco nesta jornada no tempo. Até o próximo episódio!